Eu li algumas coisas esse final de semana. Antes de falar de algumas delas, eu queria me colocar no espaço-tempo para vocês entenderem onde eu habito em relação à poesia. Esse fim de semana teve o festival de poesia, esse aqui, de Poesia no Centro, estou com esse encarte, e eu assisti a 3 palestras desse festival, que foi a primeira vez que fui e achei absolutamente divino. Eu nunca me considerei uma pessoa conectada à poesia. Não sei nem se isso é tão verídico assim, porque já me conectei com poemas ao longo da minha vida, mas li muito pouco e certamente me considero uma desconhecedora do universo poético e de suas pessoas, né? Então, não sou conhecedora desse mundo, não me considero, mas tenho me conectado cada vez mais com esse universo e estar nesse festival esse final de semana em São Paulo, no centro de São Paulo, onde também moro, foi muito importante e foi muito prazeroso. Esse festival é organizado por uma livraria que é aqui do centro, que ama ser do centro e que quer cada vez mais conectar o centro e seus leitores e seus frequentadores e a leitura como um todo, não só da poesia. Essa livraria se chama Megafauna, ela tem 2 unidades, uma no Copan e uma no Cultura Artística, que foi onde aconteceu esse evento. Minha namorada me chamou para ir para essas mesas, essas palestras, porque ela sim é muito conectada à poesia e tem me apresentado cada vez mais coisas. E eu tive um prazer enorme de participar dessas 3 e eu vou falar rapidinho quem participou de cada uma delas. Mas a primeira foi desse rapaz aqui, o Francisco Alvim. Ele é um rapaz, certamente, em espírito jovem e uma força criativa maravilhosa. E assim como as poucas pessoas geniais que eu conheci, ele se acha mediano e fala com uma leveza e com um carisma e com um carinho que é difícil encontrar igual, assim. E eu comprei esse livro, eu não tinha lido ele, e eu tive a sorte também de trocar com ele e ele assinar um livro. O Francisco foi a figura central dessa mesa, que está aberta aqui, mas essa mesa foi conduzida por outros 2 poetas aqui, que também são poetas, na verdade não são apenas poetas, se é que dá para falar uma coisa dessas. A Alice Santana, que é carioca e além de poetisa é editora, editora da Companhia das Letras, se eu não me engano, uma figura fantástica que tem um conhecimento do universo literário assim gigantesco e fez uma condução que eu poderia colocar como brilhante aqui. E olha que eu não gosto de usar esses superlativos. Pareceu uma pessoa muito querida, estava circulando no festival o tempo inteiro, também não foi só para essa palestra. E ela junto com o Heitor Ferraz de Mello, não tenho dito, Heitor Ferraz de Mello, que também é poeta e é jornalista, trocaram, primeiro abrindo com poemas próprios e depois convidando o Chico para se juntar a eles e aí começar um papo. E aí o Chico, eu tive a oportunidade, a sorte, sei lá como chamar isso, de ouvir o Chico ler vários poemas dele, e ainda contando algumas das histórias por trás desses poemas. Assim, foi uma coisa única. Eu fui descobrindo ao longo do tempo que eu sou muito mais afetada quando leem poesia para mim. Eu gosto muito de ler, eu leio muita prosa. Mas a poesia também, obviamente, cada um tem seu tempo de leitura, seu ritmo e seu sentir ali, né? Mas eu tenho descoberto que cada vez mais eu gosto de pessoas lendo literatura, lendo poesia para mim e participar dessas mesas e de outras conversas em outros lugares em que as pessoas leem suas obras tem sido um privilégio que eu tenho desfrutado, porque, poxa vida, como é bom, na voz de quem criou,
com o tom de quem criou, a graça de quem criou e a história por trás. Não que ela seja particularmente importante, porque uma vez no mundo o poema é de ninguém mais, né? É de cada um, mas é muito legal ouvir o que estava em volta da pessoa na hora daquela criação, assim. E o Chico, ele é muito curioso. Ele, obviamente, tem poemas que significam muito para ele, mas ele não se leva a sério ao ponto de achar que eles são definidores, assim. E alguns simplesmente não significam nada. Foi um puro extrapolar, sair algo de dentro que não precisa ter um significado e as pessoas acabam dando muito significado àquilo. E ele fala isso com uma graça tremenda e eu acho isso muito bonito. Eu não gosto de pessoas, eu tendo a não me correlacionar bem com pessoas que se levam super a sério, assim. Então, esse monstro da literatura, porque o Chico é conhecidíssimo, reconhecidíssimo também, ser essa criatura tão simpática, humilde e inteligentíssima e divertida e estando ali pronto para trocar com todo mundo foi de uma beleza que é difícil de escrever. Então, eu quero falar desse festival e vou falar de mais 2 pessoas ou 3 pessoas, mas se existe alguma coisa acontecendo perto de você, mesmo que você não se sinta tão familiarizada com aquilo, dá uma passada. Se você tem curiosidade para entrar no universo de leitura que seja, do que quer que seja, se tem alguma coisa acontecendo perto de você, eu sugiro fortemente que você dê uma passada, sem compromisso, sem seriedade até, para ver o que está acontecendo ali, porque assim como eu fui, pode ser que você também seja impactado por essas coisas ou impactada por essas coisas, e isso te faça conhecer o universo inteiro que você estava simplesmente alheio a ela, a essa realidade, né? O Francisco foi uma surpresa para mim, não para o mundo da poesia, mas para mim, e ver ele falando pessoalmente foi um presente. A outra mesa que eu participei, eu deixei só marcadinho aqui para ser mais rápido, foi uma que participou o André Dahmer e o Stephen Sexton. O André, ele é muito conhecido como cartunista, né? Mas ele também tem 3 livros de poesia, se eu não estou enganada. Então, também carioca, artista plástico, poeta e quadrinista. Ele é um desses que não se leva muito a sério. Ele tem o cartoon dele já mostra um lado muito político dele, que eu acho fantástico. É um cartoon muito reflexivo, né? Você lê, você é impactado com uma mensagem e você fica pairando por essa mensagem por um tempo, com poder de tirinhas muito curtas, que costumam ser as dele. E eu tô com um livro, comecei a ler esse fim de semana, tô quase terminando, na verdade, um dos livros de poesia dele, que é esse daqui, Impressão Sua, pela Companhia das Letras, e eu tô achando absolutamente fantástico. Devo terminar daqui um tico, inclusive. E o André estava junto com o Stephen Sexton, que eu não tenho o livro dele aqui, mas ele é um poeta irlandês, também é professor universitário, e ele tem esse livro, ele veio falar sobre esse livro, que é Se o Mundo e o Amor Fossem Jovens, que é uma pura loucura, assim. Ele é um livro que foi inspirado no Super Mario Bros., o jogo de videogame mesmo, que ele conseguiu transfigurar essa coisa imagética, esse mundo das imagens, em letras. Só que essa transposição não foi uma transposição pura e simples, foi uma transposição que ele fez para buscar memórias de infância dele, de um tempo que, enfim, foi uma forma de luto também da mãe dele, que tinha acontecido uns anos antes dele fazer esse livro e que ele não tinha vivido plenamente, mas ele volta para esse momento a partir dessa transposição da infância, em que a vida dele tinha outro contexto, em que ali se criou também a linguagem criativa dele, inclusive através dos videogames, etc., e que foi um momento de muita paz, muita descoberta,
muita interação com o mundo e com a figura materna também, que estava muito presente nas memórias. Quando ele transpunha, ele conseguia posicionar as coisas da infância dele. A mãe ali, uma árvore, no jardim, onde estava o mobiliário, e ele fez esse ato egoísta, no bom sentido. Toda literatura é um pouco egoísta, né? Falar um pouco de si. Mas nesse ato egoísta conseguiu transpor uma coisa quase improvável, né? Um jogo de videogame em palavras e palavras poéticas que ganham um sentido universal, assim. Eu achei muito maluco isso. Eu não tenho o livro dele foi publicado nesse o Circuito de Poemas e foi traduzido pela Ana Guadalupe, que foi elogiadíssima pela tradução. E fiquei muito curiosa. Não li o livro, não vou dar opinião sobre o livro, mas achei a entrevista, o papo maravilhoso. O rapaz ali, ele tem uma forma de ver o mundo muito poética, assim, e ouvi-lo falar com aquela voz doce dele foi muito bonito também. E o André foi uma troca muito rica. Ele próprio leu o livro do Stephen e achou fantástico e falou um pouco sobre os livros de poesia dele e como o lance do desenhar e ser lúdico como um todo, né? Muito roubado da gente pós-infância, ali pelos 6, 7 anos já começa a ser roubado da gente para pensar em coisas sérias, parar de desenhar que é coisa de criança, e como isso vai podando o nosso pensar criativo e o nosso fazer criativo também. Então, a ideia de que todo mundo é capaz da criatividade de qualquer forma. Se você pegar uma criança e você falar para ela dançar, seja menino, seja menina, ele vai dançar, essa criança vai dançar, seja menino, vai dançar. Não tem limitações. E hoje, como adulto, tem muitas restrições, vergonha. Se você falar para qualquer criança também desenhar, ela vai desenhar e não vai se preocupar muito se aquilo vai ser bem recebido pelo outro. É só uma forma de expressão. E a gente vai perdendo essas coisas ao longo do tempo. E foi muito legal ouvir ele falando isso. Eles consideram um desenhista mediano também. E falou da filha de 10 anos dele também que desenha. Mas foi muito gostoso ouvir essa reflexão, porque ela me pegou muito. Assim, eu me vendo como adulta nesse lugar de muito projetar, né, no outro o que a gente está fazendo, o que a gente está criando, que tipo de coisa a gente está colocando aí para fora, e se perde de uma coisa de pura e simples expressão, né? Esse lugar de o que está dentro de mim eu quero botar para fora, e quantas formas de fazer isso existem, né? Então a poesia é uma delas para ele. É uma que assusta ele um pouco, mas que ele faz belamente bem, assim. Eu tô sinceramente adorando esse livro e recomendo. E a última, e eu juro que é a última mesa que eu assisti, ou palestra, como queira, que foi no sábado, foi uma... perdi aqui, essa aqui. Foi uma com a Ana Martins Marques e o Fabrício Corsaletti. E aqui eu tenho um livro dos dois. Quem conduziu foi o Fernando Luna, mas a Ana, que é mineira, de BH, é graduada e pós-graduada em letras e é poetisa, foi uma das primeiras coisas de poesia que na fase adulta eu gostei, assim, eu li e me identifiquei muito, que foi outro livro, que é Vida Submarina, não é esse que está aqui na minha frente, é outro livro. Esse livro eu recomendo muito, Vida Submarina, porque é maravilhoso. Mas ela... de novo a minha sorte, né? Também se entende como uma pessoa comum e ela cria umas coisas absolutamente lindas e ela pensa muito de forma poética. Ela só escreveu poesia, assim, a vida inteira e desde muito nova, embora tenha sido publicada já depois dos 30. Tenha se colocado nesse lugar, né, de ser publicada, porque foi uma escolha ela não ser publicada antes. Então, eu achei isso belíssimo e ela conversou com um cara que é fã dela também, o Fabrício, né? Que ele adora a Ana, ele é carioca, mas conheceu a Ana visitando BH e eles tiveram uma conversa que foi puro carinho mútuo e respeito mútuo pela poesia um do outro. Deixa eu falar um pouco do Fabrício. Então, ele é de São Paulo, formado em letras, é professor universitário, já ganhou Jabuti e tem muito livro publicado. Muito.
E aí, ele foi um cara que eu não conhecia, achei interessantíssimo também. Peguei esse livro emprestado, que é em espanhol, então A Lei do Desejo, e outras películas, outras imagens. Vai ser ótima essa leitura em espanhol, claramente. Mas eu peguei esse livro emprestado para ter um contato mais direto com a poesia dele, e embora ele tenha lido algumas coisas dele lá, assim como a Ana, assim como todo mundo que participou, eu não conheço profundamente, ou nem devo conhecer, né, mas não conheço com um pouco mais de profundidade as coisas que ele escreveu. Então peguei por curiosidade mesmo para ler, depois eu posso falar sobre ele. E o da Ana, tem esse livro das semelhanças aqui, que ela leu alguns poemas desse livro, inclusive Quebrando Copos, que é um poema conhecidíssimo dela e maravilhoso. Se você não tem um livro, digita, lê online, porque assim, é de lascar esse poema. Puta merda, é de lascar, assim. E eu tive o prazer de ouvi-la lendo esse poema, poxa vida, incrível, assim. Então, o Fernando Luna, ele é jornalista, escreve na revista Gama, na 451, enfim, ele tem um histórico muito foda também, diretor editorial da Editora Globo, sócio da Trip Editora, pipipipopopó. Ele foi conduzindo apenas, ele não leu nada, na verdade, porque aparentemente ele não é poeta, mas ouvir essas duas criaturas falando, como fechamento da minha participação, ainda teve o domingo, isso aqui foi sábado, ainda teve o domingo de festival de poesia, tinha um microfone aberto para as pessoas irem, declamarem seus poemas, fazerem suas performances, um ambiente super livre. Tinha uns estandes da Supersônica, que é uma empresa que faz a leitura de livros, né? Então você ouve os livros com atores interpretando, e tinham lá pontos para você entrar e ouvir poesia lida pelos poetas que escreveram, assim. Então, é uma experiência muito completa, muito linda, num lugar maravilhoso e histórico aqui em São Paulo, que é a Cultura Artística, reaberto depois de muito tempo fechado, né, por causa de um incêndio, e que significa muito para a cidade, significa muito para o centro, e isso tem criado uma movimentação maravilhosa aqui no centro da cidade, nessa ocupação, vamos dizer assim, do centro, com qualidade, com cultura, com vários tipos de cultura, não só literatura, né? Mas eu queria deixar esse relato sobre esse evento, porque ele me pegou tanto, e eu, de novo, me considero uma pessoa ignorante em poesia e até muito pouco tempo realmente desconectada, assim, desse universo que tem me pegado um pouco mais a cada dia, assim, e ter tido a oportunidade de ver e ouvir essas pessoas presencialmente, falando sobre vida, falando sobre escrever, falando sobre tudo um pouco, foi muito prazeroso e me fez me aproximar um tiquinho mais ainda desse lugar tão bonito que é a expressão através da poesia. Então fica essas dicas de alguns poucos, não estão todos os livros aqui, mas desses autores pelo menos, porque, poxa vida, valem a pena. É isso. Um beijo, boa leitura.